Bom estar com vocês aqui mais uma vez, meus queridos alunos, professor André Luiz de Filosofia, trazendo para vocês alguns conhecimentos que são fundamentais para que a gente possa ali se entender, criar mais sabedoria, questionamentos mais plausíveis, sabe? Opiniões mais fundamentadas. Hoje todo mundo quer dar opinião sobre tudo, mas às vezes falta um pouquinho ali de conhecimento, fundamento, e o conhecimento é fundamental para que a gente possa construir algo e este algo seja consistente. Tá? A filosofia te oferece muito isso, e principalmente pelo fato dela interferir em várias áreas. É isso que a gente vai olhar aqui um pouquinho, que a gente vai observar, que a gente vai conseguir aqui fazer essa condição de nós estarmos, tá? Tentando ali traduzir em imagens, tá? A partir dos nossos olhos, a partir da nossa mente, a partir até do nosso coração, sobre o conhecimento filosófico dentro das ciências. Então veja só, eu te convido aqui a passear um pouquinho comigo sobre a relação que a filosofia vai estabelecer com o ramo das ciências e com algumas ciências, principalmente ali nós temos a questão da física, como apoio à matemática, como elemento ligado à biologia, como elemento ligado à química. Então nós temos a filosofia ali passeando por uma série de estruturas como esta. É bom que os senhores saibam que a filosofia ela consegue, de forma bem adequada, trazer muita coisa importante, muitas reflexões, né? Fazer com que você repense o caminho do conhecimento e estruture novos conhecimentos a partir deste momento. Daí a grande importância da filosofia, sua visão de conjunto. Ela traz isso. As ciências, em geral, se utiliza muito disso. As novas concepções também de filosofia alteram as concepções científicas e também o contrário ocorre. Ok? Daí esta relação ela ser muito importante. Então você vai perceber que desde o mundo antigo, desde os primórdios que a gente conhece, a filosofia vai tendo a sua caminhada junto, certo, com a ciência. A condição dos primeiros filósofos, aquele até mesmo os pré-socráticos, já formulavam teorias filosóficas, mas dentro de um conhecimento científico também. Tá? Então, olha só, os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos cientistas também, porque eles antecederam o mais conhecido de todos, Sócrates. Esses filósofos se ocupavam com fenômenos da natureza, buscando a compreensão do princípio de todas as coisas, da relação existente entre causa e efeito. Olha só, desde lá dos primórdios, aqui é importante que você entenda que os primeiros pensadores estavam já envolvidos com esse conhecimento científico, os primeiros a elaborarem teorias dentro do nosso grande elemento filosófico já tinham concepções científicas também. Tá? Segundo o texto que estudamos, o tema central da investigação desta forma de fazer conhecimento vamos lá, investigar a veracidade dos mitos. Não, a primeira, claro, os primeiros cientistas não estão ocupados com isso. Letra B, investigar física, a natureza. Olha, a natureza, física é a própria natureza. Traduz de forma igual. Show de bola, temos aqui uma grande proposta para esse trabalho. Beleza, letra B. A letra B está bem bacana. Letra C, estudar questões humanas. Aí fica mais ali já para filosofia socrática. Então, não é os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, que têm concepções já também aliadas à ciência. Não vai encaixar muito bem. D, conhecer as coisas pelos sentidos, não é bem isso, não é bem essa a proposta. A proposta ali é uma questão da origem do universo, da natureza, com elementos dela, etc. e tal. Conhecer forma de governo também não é esse o grande objetivo. Então aqui nós vamos ficar com a letra B de bola. Marque para você letra B. A letra B aqui vai trazer uma proposta legal para a gente em conhecimento filosófico e científico, filosofia e ciências. Na segunda questão, nós temos uma questão bem interessante. O conhecimento científico distingue-se do conhecimento do senso comum sobre muitos aspectos. Sobre a perspectiva científica, é correto afirmar que... Bom,
Nós temos o conhecimento científico e suas características. Aqui, a gente vai trabalhar o senso comum depois. A questão está se referindo ao conhecimento científico, tá? Então, nós sabemos que ele tem alguns critérios. Dá uma olhadinha lá na aula que nós temos aqui na plataforma Gonçalves Dias, em nossos conhecimentos sobre a ciência, a filosofia, as ciências e as características do conhecimento científico. Vamos lá. A tradição e os costumes são as principais fontes do conhecimento confiável. Tradição e costumes? Não é bem por aí a história. Letra B. A testagem experimental não é um método confiável para a ciência? Não, ela entra também como método. Não vai ficar legal esse negócio aqui. Letra C. Todo conhecimento confiável provém do conhecimento filosófico. Bom, o conhecimento filosófico ele é especulativo. Tá? Então, nós temos uma variedade de possibilidades. Não fica muito legal essa letra C também. Letra D. Todo conhecimento é passível de crítica, mesmo aqueles que parecem os mais bem estabelecidos em um dado momento. Sim, isso aqui eu tenho dentro da ciência, ela evolui. Eu tenho concepções hoje que daqui a alguns anos, ou até mesmo em pouco tempo, amanhã, podem estar sendo mudadas. A letra D aparece como uma grande sugestão para a gente responder aqui. Letra E. Em seu interior prevalece a existência de dogmas na ciência? Não, aí você já viu que viajou legal essa história. Não dá para marcar, nós vamos ficar aqui com a letra D de dado. Marque para você letra D. D de dado aí como solução para a nossa questão, correto? Show? Vamos lá. Marque aí letra D, certo? Só pegar a letra D, a letra D, essa nossa letra D, a letra D aqui é melhor que vai aparecer. Beleza? Vamos ali para mais uma questão. A terceira questão ela é muito interessante. É uma questão aqui que vai exigir muito da gente. Então vamos ter muita atenção aí, olhos abertos, senta direitinho, endireita o corpo, legal, para a gente poder fazê-la de uma maneira bem adequada. Tá? Vamos ali se adequar ao sistema. A teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, em vários locais, na verdade, né? Não só nos Estados Unidos. As entidades contestando o ensino nas escolas. Isso aqui é uma polêmica que já existe há muito tempo, né? Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para a ciência, para os cientistas no conhecimento científico. Sob o ponto de vista da ciência, o que é teoria? Vamos lá. Teoria é sinônimo de lei científica. Sim, nós temos aqui uma lei científica, certo? Que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões? Permite. Então, aqui nós não temos uma coisa muito adequada na letra A. Porque nós temos a permissão de fazer previsões a partir daquilo que nós vamos desenvolver. Então, a letra A vai ficar ali, né? Não dá para fazer assim, tal. Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição, ainda sem comprovação. Agora não encaixou legal. Não é assim que a filosofia e a ciência caminham juntos. Não é assim que a ciência também produz. E não é assim que a ciência, claro, também vai evoluir junto. Então, não deu muito certo. É uma ideia sem base em observação e experimentação. Aqui o negócio ficou complicado. Olha essa letra C aí. Nessa letra C não dá para a gente abordar, pegar aqui e marcar essa letra C, né, gente? Tá sem base na observação e na experimentação? Não, que isso. Letra D. Uma ideia apoiada no conhecimento científico, obviamente, né? Que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões. Aqui tá legal, né? Bem diferente das letras anteriores, de algumas letras que já vimos, ou até mesmo aqui da letra A, que eu quis me referir, é melhor, que está dizendo que não permite. Olha aqui na letra D, ela está dizendo que permite sim fazendo previsões. Fazermos previsões, tá? Permite sim com que se faça previsões. Então, a letra D vai ficar aqui legal mesmo. Letra E é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. Bom, não é essa a ideia, né? Nós sabemos que elas podem sim mudar, que elas estão sujeitas à mudança e à evolução e à melhoria. Não vai ser legal aqui.
Portanto, nós vamos ficar aqui com essa letra D de dado. A letra D de dado vai trazer para a gente uma condição melhor de você assinalar como resposta. É onde nós temos, é o local em que nós temos, é a figura em que nos traz uma descrição mais adequada sobre esse processo da relação entre a filosofia, a ciência e o conhecimento, a filosofia e o conhecimento, e todos eles juntos, filosofia, ciência e conhecimento. Correto? Vamos aqui para a quarta questão. Quando se fala em filosofia, quando se fala em ciência, em conhecimento científico, nós estamos falando em movimentos, né? Aí nós temos vários deles, nós temos o Renascimento, nós temos o Iluminismo, nós temos vários ali que vão, as revoluções burguesas, nós temos muita coisa envolvida. No nosso caso, a gente sempre está partindo, está levando e vindo com o Renascimento, porque a gente ainda vai introduzir a filosofia moderna. Então, a gente traz renascimento científico, renascimento, filosofia e ciências, filosofia e renascimento, filosofia e avanço da ciência ali, porque são condições, né, fundamentais para os próximos conteúdos até, ok? Mas tem muito mais coisa envolvida, obviamente, né, gente? Não vamos deixar de perceber isso. A referência, compêndios, dicionários e tratados eruditos no século XVIII nos sugere uma clara valoração ou valorização, ou valorar, né, de conhecimento científico, postura que também se verifica no período conhecido como Renascimento. Contribuíram para a eclosão deste amplo movimento cultural na Europa, o caso do Renascimento, né? A unificação da religião e enfraquecimento da igreja. Bom, descoberta científica e evolução industrial na Inglaterra, o fortalecimento das burguesias e o desenvolvimento dos centros urbanos. Bom, para o Renascimento, você pega, por exemplo, o fortalecimento das burguesias e o desenvolvimento dos centros urbanos, fica muito mais adequado ao Renascimento. Tá? Nós estamos falando no começo do movimento, que é o Renascimento. Esse renascimento científico, renascimento cultural, vai ter muito mais a ver com esse fortalecimento das burguesias e desenvolvimento dos centros urbanos. A contra-reforma, fragmentação já do poder místico político já um pouco para frente, e a expansão marítima também ali a gente já vai, juntamente com a hegemonia árabe, Península Ibérica, que também já está um pouquinho ali mais para frente. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, que a letra C se faz uma grande sugestão de resposta para a gente, referindo-se, obviamente, ao Renascimento, o amplo movimento cultural na Europa, que é o Renascimento cultural, que foi condição para o Renascimento científico, para uma extrema relação entre filosofia e ciência, que para a gente é muito importante. A gente está sempre trazendo para vocês aqui essa relação entre essa filosofia e a ciência, essa condição da filosofia e da ciência andarem juntas, e ali esses grandes movimentos, principalmente o Renascimento cultural, o Renascimento científico, esse momento de renascer, o resgate dessa cultura greco-romana, ela está muito envolvida com a questão das cidades, com a questão da burguesia em ascensão. Então, aqui nós vamos ficar com a letra C de casa no nosso caso, ok? Na quinta questão, nós temos uma questão sobre a evolução do conhecimento científico do ponto de vista da filosofia. Tá? Nós temos muitos autores que tratam disso. Do ponto de vista da filosofia, como é que isso vai caminhar? Tá bom? Nós temos ali o Thomas Kuhn, Karl Popper, Lakatos, Paul Feyerabend, muitos autores, né? O Habermas também ali fala muita coisa, razão comunicativa, mostra também como isso evolui. E aqui nós temos uma referência ao Popper, nosso filósofo aqui, ó, tá? Indicando ele aqui. Não acredito ser possível decidir, usando métodos de ciência empírica, questões controvertidas, como a de saber se a ciência realmente usa ou não o princípio da indução. Minhas dúvidas aumentam quando me dou conta de que será sempre questão de decisão ou de convenção, olha só, será sempre questão de decisão ou de convenção, convenções, convencionado. Saber que o que deve ser denominado ciência e quem deve ser chamado cientista. De onde vem isso? De uma decisão, de uma convenção. É colocado necessariamente de uma forma com que um contexto, um elemento cultural, até mesmo uma condição, tá? Ou uma teoria que é nova, vai estipular e não outros critérios, certo?
Acerca das ideias apresentadas no texto acima e de conhecimentos relativos à ciência hoje, assinale a opção correta. Olha só, ele vai trazer, o nosso querido autor, uma condição de determinar o que é científico e quem é cientista por uma posição histórica, por uma posição de relação à teoria, de forma de pesquisa de teoria, de maneira de elaborar a teoria, de contexto do momento, de necessidade do momento e não de uma questão objetiva, exata e que seja absoluta. Né? A gente consegue perceber isso no texto. Olha a letra A. A ciência é um saber absoluto, positivo e inquestionável. Bom, você está vendo que não é esse o objetivo da coisa aqui, né? Não é bem essa história que ele está trazendo. Ele está trazendo como uma convenção, tá certo? Então, aqui a letra A ela não vai se encaixar na nossa proposta. Tome muito cuidado com isso, tá? O texto ele não está nesta linha, ele não está alinhado a esta questão que a letra A está trazendo, esta proposição que a letra A está trazendo, essa descrição que a letra A está trazendo aqui. Ele está num outro caminho, correto? Olha só. B. A definição de método científico é uma construção social historicamente datada. Olha só, a introdução da construção social e dos elementos contextuais históricos. Nós temos aqui no texto uma forte indicação deste propósito, uma forte indicação deste elemento. Olha como a letra B está construída e olha como o texto está escrito. Você que vai fazer o vestibular, eu sei que você vai fazer, eu sei que você vai passar, eu sei que você vai ter todo o conhecimento possível. Eu quero te chamar a atenção disso. Olha o texto e olha o que está sendo dito na letra B. Você percebe que há uma forma de você conseguir anexar um ao outro, de você conseguir unir um ao outro e de você conseguir trazer um perto do outro sem nenhum prejuízo. A letra B aparece como uma grande sugestão, então vamos guardá-la aqui, tá? Temos que analisar os outros, calma nessa hora. Senta direitinho aí, de direita, vamos lá. Letra C, a ciência é uma descrição pura e objetiva. O texto não disse isso, tá? Não é uma descrição pura e objetiva. Nós não temos condições de levar esta letra aqui a sério e de trazer essa letra como uma resposta. Não é, jamais, não está no texto, não é do texto uma descrição pura e objetiva. Então, olha só, te alinha aí na cadeira, endireita a coluna, relaxa aí, porque esta letra C não está trazendo o que o texto está falando. Olha só, o texto, nosso texto está falando de decisão ou convenção, que é social, contextual, ou até mesmo do conhecimento necessário da época. Olha aí, ó. Então ele não quer apresentar a coisa como a letra C está apresentando, certo? Olha a letra D. O autor do texto acredita ser a ciência um saber sem ser logicamente comprovado. Bom, se você voltar ao texto, e aí, cuidado que os modelos de questões, viu, nos nossos vestibulares, nos livros hoje já mais atualizados, nas próprias plataformas aí que você encontra, eles já são bem nessa linha. Se você ler o texto, ele não está falando disso, ele não está falando jamais que a ciência é um saber sem ser logicamente comprovado. Está apenas a dizer que tem um contexto, que existe uma necessidade de época, que existe uma temporalidade, que é um elemento ali que está associado ao passar do tempo, que nós temos ali a andança, né, das estruturas do conhecimento desenvolvido, tá, de uma determinada época. Então, não é bem a letra D, não é isso que ele está trazendo, não é isso que ele quer dizer, não é isso que está ali assinalado no nosso texto. Ó. A gente analisando o texto fala de decisão e convenção, não fala que é um elemento sem ter uma lógica comprovada. Tá? O texto ele deixa muito claro isso, a intenção dele é colocar elementos que estão ali historicamente contextualizados, que trazem, por exemplo, para a gente uma construção social. E é por isso, claro, você já notou que a gente vai ter de assinalar a letra B de bola. Então, marque para você aí a letra B de bola como sugestão de resposta. Marque para você a letra B. A letra B vai ficar como aquela que está ali perto do texto de forma bem interessante, plausível e contextual mesmo, tá? Então, o contexto, esse contexto nos dá isso. Preste atenção, tá? Estamos assim mostrando para vocês filosofia e ciência, história da ciência, história da filosofia, conhecimento filosófico e científico que estão unidos.
Forte abraço a vocês, conto com vocês. Vamos dar prosseguimentos ainda nesses estudos sobre ciência, filosofia e algo mais. Então, vamos ali andando juntos. Fique conosco, fique em casa, mas fique estudando. Show de bola. A todos vocês, um forte abraço. Sou André Luiz.